Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. Nesse caso aqui um exercício que envolve o teste das derivadas de primeira e de segunda ordem. O exercício é o seguinte: encontre os pontos de máximo e de mínimo da função y igual a f de x, que é x² vezes x² menos 2. Perceba que o exercício não pede para você traçar o gráfico, fazer esboço do gráfico, nada, é só para achar os pontos. Pontos de máximo e pontos de mínimo. Como que nós vamos fazer isso? Imagine que uma função, especialmente uma função desse tipo, ela tenha um gráfico parecido com esse. Imagine aqui no sistema de eixos xy, que ela tem um gráfico que sobe, desce, sobe de novo e assim por diante. Um gráfico que tem essa formação. O que acontece? Nos pontos de máximo e de mínimo, que seriam esses pontos aqui, os chamados pontos de máximo e de mínimo locais, né? Naquele intervalo você tem o maior valor possível da sua função f de x, ou naquele intervalo tem o menor valor possível da função f de x, então são máximos e mínimos locais. O que acontece nesses pontos? Primeiramente, lembra que toda função y igual a f de x, você tem como calcular dessa função as derivadas. A derivada de o seu f' de x e a derivada de segunda ordem, que é o seu f duas linhas de x. Bem, a derivada de primeira ordem define o coeficiente angular de uma reta tangente à curva naquele ponto. No ponto de máximo ou de mínimo local, perceba nessa situação, a sua derivada é zero, porque a reta tangente nesses pontos tem esse aspecto. Ó. Uma reta tangente horizontal. Ou seja, nos pontos de máximo ou de mínimo, a sua derivada primeira é zero, que a derivada primeira está associada ao coeficiente angular da reta tangente. E a derivada segunda? A derivada segunda está associada à concavidade. Perceba que nos pontos de máximo, a concavidade da curva ela é voltada para baixo. Perceba que a concavidade da curva é voltada para baixo. E nos pontos de mínimo, a concavidade da curva é voltada para cima. Quando a concavidade é voltada para baixo, a derivada de segunda ordem ela é negativa. Quando a concavidade é voltada para cima, a derivada de segunda ordem ela é positiva. Então aqui você tem uma ferramenta que permite, sem traçar o gráfico, sem usar a representação gráfica, descobrir quais são os pontos de máximo e de mínimo. Nesses casos, que a derivada primeira é zero, então você vai ter pontos chamados números críticos da função. Em alguns casos, esses números críticos são pontos de máximo e de mínimo. E a derivada segunda positiva ou negativa. A derivada segunda positiva, com cavidade para cima, você vai ter um ponto de mínimo, né? Então esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Com a derivada segunda negativa, com cavidade voltada para baixo, você vai ter pontos de máximo. Então você vai ter aqui dois pontos de máximo e um ponto de mínimo. Bem, nós vamos usar isso para a resolução desse exercício. Primeiramente, o que nós precisamos? Precisamos da função, verificar que tipo de função que é. A nossa função é y igual a f de x, que é igual a x² vezes x² menos 2. Se nós aplicarmos a distributiva aqui, nós fizemos essa continha, a nossa função y ela é igual a f de x, que é igual a x² vezes x², x² vezes menos 2 2x². Perceba que é uma função polinomial de grau 4. Uma função polinomial ela é contínua. O domínio dessa função
é o conjunto dos números reais. Então não tem nenhum problema com raiz, com divisão por zero. Basta derivar, igualar a zero, fazer o teste da derivada primeira, deriva de novo, verifica o sinal, faz o teste da derivada segunda. Então vamos pegar primeiro a derivada de primeira ordem. A derivada de primeira ordem vai ser derivada de primeira ordem y', que é o nosso f' de x, que vai ser derivada de x à quarta, repete o expoente, subtrai 1, 4x à terceira, menos derivada de 2x², repete o expoente, 2 vezes 2, 4, então menos 4x, subtrai 1, 2 menos 1 é 1, 4x elevado à primeira potência. Então essa é a nossa derivada de primeira ordem, que vai nos dar estas retas horizontais. Bem, como que eu faço para achar as retas horizontais? Igual a zero. Então, vamos pegar aqui o 4x ao cubo menos 4x. Perceba que 4x é fator comum, né? Vou colocar o 4x em evidência, 4x vezes, colocando 4x em evidência, x², colocando 4x em evidência, menos 1, igual a zero. Vamos confirmar. 4x vezes x², 4x ao cubo, 4x vezes menos 1, menos 4x. Aí uma regrinha de álgebra, né? Um produto de dois números ou duas expressões é igual a zero, obrigatoriamente uma delas tem que ser zero. 0 vezes alguma coisa é zero. Bem, se a primeira for zero, eu tenho que 4x é igual a zero e o x igual a zero. Perceba que o x igual a zero é o primeiro número em que a minha derivada de primeira ordem é nula. Agora o segundo, x² menos 1 igual a zero. Ou esse igual a zero, ou esse igual a zero. x² menos 1 resolvendo, x² é igual a 1, x é igual a mais ou menos a raiz de 1, x igual a mais ou menos 1. Então nós temos mais dois valores em que a derivada de primeira ordem é zero. Então nós temos 3 pontos para verificar a derivada de segunda ordem. Nós temos aqui o x igual a zero, o x igual a 1 e o x igual a menos 1. Para cada um desses valores, nós podemos ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Como é que eu verifico isso? Pegando a derivada de segunda ordem. Então, pega aqui a derivada de segunda ordem, né? O y, duas linhas, que é o f, duas linhas de x, que vai ser a derivada da derivada. Então, a derivada disso. Mesma regra, função de potência, repete o expoente, 3 vezes 4, 12, subtrai 1. Então, 12 x² menos, né? Derivada de x é 1, 4 vezes 1, 4, menos 4. Então, nós vamos verificar a derivada de segunda ordem para o primeiro valor de x, para o x igual a zero. Se o x for zero, o que acontece? Nós já sabemos que a derivada de primeira ordem para x igual a zero, né? Saiu dessa expressão, a derivada primeira é zero. Então nós temos uma reta horizontal. Agora resta saber se a concavidade é voltada para baixo, eu tenho um ponto de máximo, derivada de segunda ordem negativa, ou para cima, vou ter um ponto de mínimo, derivada de segunda ordem positiva. Bem, vamos verificar. Então vamos calcular aqui a derivada de segunda ordem, que é o nosso f, duas linhas de x, mas quando x for igual a zero, que vai ser igual a 12 vezes 0 ao quadrado menos 4. 0 ao quadrado é 0, 0 vezes 12 é 0. 0 menos 4, que é igual a menos 4, que é negativo, menor que 0. Bem, vamos ver o que acontece quando a derivada de segunda ordem é menor que 0. Derivada de segunda ordem menor que 0, ó, nós temos um ponto de... Lembra que a derivada de segunda ordem é menor que 0? A concavidade é voltada para baixo. Como a derivada de primeira ordem é zero, derivada de segunda ordem é menor que zero, é negativa, nós temos um ponto de máximo. Então esse x igual a zero é um ponto de máximo local. Então nesse ponto de máximo, x
é igual a zero. E o y, como é que eu acho o y? Lembre-se que o y é dado da própria função, nessa expressão, né? Ou fazendo a distributiva nesta. Então, o y para x igual a zero é 0 à quarta menos 2 vezes 0 ao quadrado. Então, o y é igual a 0 à quarta menos 2 vezes 0 ao quadrado. 0 à quarta é 0, 0 ao quadrado é 0, isso vai dar 0. Então, nós temos o nosso primeiro ponto aí, o nosso P1, né? Que é um ponto de máximo, x igual a 0, y igual a 0. Então, nós já verificamos o nosso primeiro valor. Bem, vamos verificar o segundo valor. Quando x for igual a 1. Quando x for igual a 1, a nossa derivada de segunda ordem, que é o nosso f, duas linhas, para x igual a 1, ela vai ser 12 vezes 1 ao quadrado, menos 4. 1 ao quadrado é 1 vezes 12, 12. 12 menos 4, que é igual a 8, que é um valor positivo, maior que zero. Quando a derivada segunda é positiva, eu tenho uma concavidade voltada para cima, o que é um ponto de mínimo nesse caso. Então eu tenho aqui um mínimo local. E esse mínimo local é quando x for igual a 1 e o y for igual a quem? Né? O y, novamente o y é dado aqui, né? Se o x for igual a 1, 1 à quarta menos 2 vezes 1 ao quadrado. Então 1 à quarta, 1 elevado à quarta potência, menos 2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 à quarta é 1, 1 vezes 2, 2, 1 menos 2, menos 1. Então nós temos aí o nosso segundo ponto, que é o nosso ponto de mínimo, né? P2 é um ponto de mínimo local, que é o x igual a 1, y igual a menos 1. Tem, falta ainda um terceiro ponto. Lembra-se que a nossa derivada é igual a zero? Nossa derivada de primeira ordem é igual a zero quando x for 0, quando x for 1 e quando x for igual a menos 1 também. Então vamos verificar agora o terceiro valor, né? X igual a menos 1. Então, derivada de segunda ordem, f duas linhas, quando x for menos 1. Que vai ser igual a 12 vezes x, que é menos 1, ao quadrado, menos 4. Menos 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 12 é 12. 12 menos 4 é igual a 8, 8 é maior que 0. Nós temos a mesma situação do ponto anterior, né? Concavidade voltada para cima, ponto de mínimo. Então, nós temos outro ponto de mínimo aqui. Outro ponto de mínimo em que o x é igual a menos 1. E o y, ele é igual a... Lembre-se que o y é x quadrado vezes x quadrado menos 2, né? Ou x à quarta menos 2x quadrado. Então é menos 1. Menos 1 elevado à quarta potência, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado. Como os expoentes são pares, né? Menos 1 elevado à quarta é 1, o quadrado também é 1, então eu vou ter 1 menos 2, que também é menos 1. Então o nosso terceiro ponto aqui também é um ponto de mínimo, em que o x é igual a menos 1 e o y também é menos 1, certo? Então isso resolve o nosso exercício, já que era só para achar os pontos de máximo e de mínimo dessa função. Não pedia para fazer o gráfico, não pedia fazer esboço de gráfico, só para achar os pontos. Aí nós usamos os testes, né, da derivada de primeira e de segunda ordem. Derivada primeira igual a 0, derivada segunda positiva ou negativa, e a combinação dos dois resultados, representada aqui, vai te dar a indicação de pontos de máximo ou de mínimo, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta o canal, compartilhe, deixe um like e ajude o canal a crescer. Muito obrigado.